irmãos a abrirem em Marcos, capítulo 10. Nós leremos do versículo 1 ao 16, texto bíblico da mensagem desta manhã, mensagem de instrução do nosso Deus. Marcos 10, do versículo 1 ao 16, os paradoxos da vida cristã. Esse é o tema da nossa mensagem desta manhã, os paradoxos da vida cristã. Marcos 10, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele respondeu: O que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e iniciar a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as no braço e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Meus irmãos, Jesus, ele era um mestre incomparável. Naquela época não havia mestre como ele. E hoje em dia também não há. Jesus, ele era incomparável. Ele usava diversas abordagens para comunicar os seus ensinamentos, as suas verdades, as verdades relacionadas ao reino de Deus. Como nós vemos nos evangelhos, Jesus se utilizou de parábolas, se utilizou de provérbios, Jesus fez milagres, os relatou. Jesus usou também paradoxos. E dois deles estão aqui registrados em Marcos. E nós temos esses mesmos registros, tanto em Mateus, capítulo 19, do versículo 1 e 2, quanto em Mateus 19, do 3 ao 9, e também em Lucas, capítulo 16, versículo 18, e ainda Mateus 19, do 13 ao 15, e Lucas 18, de 15 a 17. Passagens que aparecem nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos chamados sinóticos. Os mesmos relatos, mas que por vezes aparecem com variações, dependendo o público a quem foi escrito essas mensagens. Então Jesus, ele diversificava as suas pregações, os seus ensinamentos, para facilitar a compreensão de quem ouvia. Podia ser que, para uns, as parábolas eram mais fáceis de serem entendidas, para outros, esses tipos de paradoxos que há aqui entre o casamento e as crianças. Então Jesus, ele se preocupava em ensinar de uma forma que todos pudessem entender, compreender e se afastar de sua presença com aqueles conhecimentos. Aqui em Marcos nós encontramos, portanto, esses ensinos paradoxais que desafiam a nossa lógica. Nós temos uma certa dificuldade com ensinamentos paradoxos, ensinamentos contrários. É isso que significa paradoxo. É quando algo ele se contraria, quebrando assim a nossa lógica racional. Então, o primeiro paradoxo aqui, a primeira contrariedade é a respeito do casamento. Dois se tornando um. Nós temos este ensinamento do versículo 1 até o versículo 12. Os fariseus, eles gostavam de testar Jesus.
eles gostavam de pegá-lo, ou tentar pegá-lo em alguma falha quanto aos ensinamentos do Antigo Testamento. Era uma forma que eles tinham de testar Jesus e ver Jesus falhando diante das multidões. Eles sempre interrogavam Jesus diante de muitos olhos, diante de muita gente, que era para que Jesus fosse desmentido diante das multidões. Mas todas as vezes que os fariseus interrogaram Jesus, todas as vezes que tentaram pegar Jesus em alguma falha, eles não conseguiram. Jesus respondeu a todos os interrogatórios, a todas as controvérsias dos fariseus de forma impressionante. Eles não conseguiram pegar Jesus em nenhuma falha. Então eles vieram até Jesus nesse episódio, nesse momento, com essa pergunta relacionada ao divórcio. Versículo 2 diz: se aproximaram alguns fariseus e experimentaram Jesus. Eles tentaram pegar Jesus de surpresa, dizendo: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ou seja, é lícito ao marido se divorciar, mandar a sua esposa embora? E Jesus responde com uma pergunta: o que vos ensinou Moisés? O que está escrito lá na lei? E aí eles responderam: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar e mandar embora. Repudiar significa mandar embora. Foi a resposta que eles deram baseados na lei de Moisés. Naquela época, havia duas correntes que dominavam os ensinamentos quanto à lei. Eram duas correntes de ensinamento, duas escolas. Uma chamava Hillel, a outra chamava Shammai. A escola de Hillel, ela era mais liberal. Ela não se apegava tanto às rigidez da lei. E a escola de Hillel permitia que o divórcio fosse dado por qualquer motivo. Então, se o homem não se agradasse da sua esposa, não importava o motivo, ele podia repudiá-la, podia pedir carta de divórcio e mandá-la embora. Por exemplo, se a mulher fizesse alguma refeição para o marido e o marido não se agradasse daquela refeição, seja porque estava temperado demais ou faltando tempero, ele podia pedir carta de divórcio e repudiar a sua esposa. Era dessa forma que eles conseguiam o divórcio, por qualquer motivo mesmo. Essa era a escola de Hillel, bem liberal. A outra escola de Shammai já era mais rígida, seguia exatamente as leis e restringia o divórcio a casos apenas de imoralidade antes do casamento, ou seja, o adultério, né? O adultério. Então eles seguiam essa linha mais rígida. Então havia essas duas escolas de ensinamento e os fariseus, quando perguntam para Jesus, queria ver qual escola que Jesus ia defender. Se Jesus era liberal ou se Jesus era legalista. Eles não queriam saber a opinião real de Jesus. Eles não queriam aprender com Jesus. Queria apenas saber se ele era liberal ou legalista. E Jesus, então, responde com a palavra de Deus, com o Antigo Testamento, citando Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, do 21 ao 25, que são passagens que nós estudamos como ensinamento para o casamento. Jesus, então, afirmou que Deus instituiu o casamento, Deus uniu homem e mulher através do casamento, é uma ordenança, uma instituição divina, e que ao instituir o casamento, unindo homem e mulher, ambos formam uma só carne. Esse seria o paradoxo, esse é o paradoxo ensinado aqui. Uma só carne através da união matrimonial, através do casamento. Essa união ela é sagrada, ela é perpétua e ela é indissolúvel por parte dos homens. Se foi Deus que uniu, apenas Deus pode separar. O homem não tem essa permissão, por qualquer motivo. Semelhante à escola de Hillel, que permitiu o divórcio por qualquer motivo. A lei do divórcio está registrada em Deuteronômio capítulo 24. Então os irmãos depois podem ler Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4. É onde aparece
na lei a permissão do divórcio e Deus permitiu por causa da dureza do coração. Então não foi porque Deus permitiu que a qualquer momento, por qualquer pauta, por qualquer motivo e a todo tempo, que o divórcio então deveria ser permitido, deveria acontecer. Apenas por causa da dureza de coração é que Deus permitiu. Não foi ordenado, foi permissão. É totalmente diferente. Então Jesus ensina que o que Deus uniu jamais deve separar o homem. Por qualquer motivo que o homem entender ser plausível para que haja aqui o divórcio. Esse paradoxo revela que a verdadeira liberdade não está na separação, mas está na satisfação em que acontece a união matrimonial. O compromisso assumido diante de Deus. Então, a liberdade onde o homem sai do seu lar junto da sua família, a mulher sai do seu lar junto da sua família e forma o seu próprio lar, unindo-se no matrimônio. Aí está a liberdade, na satisfação que gera o casamento, nas alegrias, no companheirismo em que o casamento gera entre homem e mulher, que deve se apartar do lar dos seus pais. Então, homem e mulher devem almejar ter um lar para si e não passar a vida inteira junto dos seus pais. O tempo com os pais tem uma validade. O matrimônio, a união entre homem e mulher, deve ser almejada pelo homem, pela mulher, para que haja essa liberdade através dessa nova família que se forma, através desse compromisso assumido diante de Deus, e que tenha a permissão da separação apenas por motivo de adultério ou abandono do lar, que é o que nós entendemos, sendo uma igreja reformada, seguindo os símbolos de fé. Nós entendemos que o divórcio é permitido quando há adultério em uma das partes ou quando há abandono de lar. Quando um dos lados abandona o lar. E o abandono pode vir por diversas formas. O deixar o lar mesmo, o abandono, ir embora, ou também através da violência, através dos maus tratos, do não cuidado que deve ocorrer pelas partes matrimoniais, né? Então esse é o primeiro paradoxo. Dois formam um nessa união que Deus faz e que apenas Deus pode separar. O segundo paradoxo é adultos se tornando crianças. Na nossa lógica humana é o contrário. A criança cresce, vai amadurecendo, se torna adolescente, vai tornando-se jovem, adulto, para assumir as suas responsabilidades. Mas no reino de Deus, a relação é contrária. Os adultos precisam ser crianças, mas em que sentido? Não são em todos os sentidos. Do versículo 13 ao versículo 16, nós temos então esse acolhimento que Jesus faz das crianças. Os discípulos tentaram afastar as crianças de Jesus, tentaram afastar as crianças, não permitindo que elas chegassem próximo de Jesus, para que elas não atrapalhassem Jesus no seu ministério, mas Jesus repreende os seus discípulos. Deixar vir a mim os pequeninos, não as embaraceis, ou seja, não deixem elas separadas de mim, não afugentem elas da minha presença, porque das crianças, dos tais, é o reino de Deus. E em verdade vos digo, continuou Jesus, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Jamais entrará no reino de Deus quem não recebê-lo como uma criança. O mundo diz que nós devemos crescer, amadurecer, nos tornar independentes, e na vida isso acontece. Nós crescemos, arrumamos trabalho, vamos amadurecendo na forma de pensarmos, na forma de agir, conseguimos cuidar de nós mesmos, nós começamos a ter a nossa vida de responsabilidade, aí vem o casamento, o matrimônio, nos unimos, formamos um lar, a responsabilidade aumenta, os filhos vêm, outras responsabilidades são acrescentadas, e isso faz parte da vida diária, da vida cotidiana. E é assim que nós devemos querer ser: crescidos, amadurecidos, independentes,
buscar os nossos próprios caminhos. Mas há um sentido em que nós não podemos querer independência quando adultos. É quando nós queremos independência para nos afastar de Deus e nos afastar de Cristo. Porque veja, meus irmãos, Jesus trouxe as crianças para o braço dele, para os seus braços. Jesus aproximou as crianças, acolheu elas, deu importância para as crianças. E as crianças, como nós sabemos, elas são dependentes dos seus pais. Elas não conseguem conduzir a sua vida sozinhas. Os seus medos, elas reportam aos seus pais. O sustento, elas precisam dos pais. A vestimenta, o alimento, elas são dependentes. Elas precisam ter o seu sustento, as suas necessidades saciadas pelos pais. E é nesse sentido que nós precisamos depender de Jesus. Nós não podemos querer ser independentes nesse sentido de receber o cuidado de Deus, de sermos cuidados por Deus através de Jesus Cristo. Nós precisamos querer depender dele, de saciar as nossas necessidades nele, de confiar em Deus, que vai suprir o que nós necessitamos. E Jesus mostra isso em Mateus, capítulo 6, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque o vosso Pai que está no céu conhece suas necessidades e vai supri-las todas. E nós então depositamos toda essa confiança em Deus, que vai suprir em Jesus Cristo. Então, a nossa vida cotidiana precisa ser uma vida de independência, maturidade, crescimento quanto ao nosso trabalho, quanto à nossa responsabilidade matrimonial, quanto à nossa responsabilidade paternal com os filhos. Isso é responsabilidade nossa. E temos que nos esmerar para isso. Mas depender, confiar, aguardar o sustento, saber que Deus vai cuidar de nós assim como Ele cuida dos passarinhos que voam, das flores que crescem no campo. Isso nós temos que depender de Deus. Como crianças dependem dos seus pais. Então há a necessidade dessa dependência. O que faz uma criança quando ela se machuca? Ela corre em direção aos braços do pai ou da mãe, pedindo alento, querendo o acolhimento da sua dor. Quando nós nos machucamos, o que nós precisamos fazer? Correr para os braços do pai também, porque Ele vai nos acolher. Ele vai acolher as nossas dores emocionais, as nossas dores sentimentais, as nossas dores físicas, as nossas dores que são causadas ora por nós, ora por pessoas que nos cercam. Nós estamos sujeitos a sentir dor, a sermos magoados, a nos magoarmos ou a magoarmos as pessoas. E nessas horas nós temos que correr para os braços do Pai. Ele vai nos acolher. E Ele nos acolhe com amor. Assim como os pais acolhem os seus filhos. O nosso Pai Celeste quer um relacionamento íntimo, de proximidade conosco. Assim como Jesus acolheu as crianças em seus braços e as abençoou e as ensinou ali, Deus nos acolhe em seus braços, nos abençoa e nos ensina. Esse é o paradoxo. Quanto ao reino de Deus, adultos precisam ser crianças. Precisam receber os cuidados de Deus, os cuidados celestiais do seu Pai Celeste, assim como os filhos recebem dos seus pais. Conclusão, meus irmãos, no casamento nós aprendemos que a verdadeira felicidade não vem da liberdade de se desfazer de um compromisso, mas da fidelidade e da satisfação alegre que aquele pacto que Deus fez, que Deus ligou, que Deus firmou, se estabelece no matrimônio. Na questão do reino, nós aprendemos aqui em Marcos, através de Jesus, ensinando ali os seus discípulos, mostrando aos fariseus qual linha a seguir. Nós devemos entender que não somos autossuficientes em determinadas áreas da nossa vida. Nós não somos autossuficientes em todas as áreas da vida, mas que nós somos dependentes de Deus. Somos responsáveis por algumas áreas e temos que esmerar-nos para dar conta dessas áreas.
mas de outras economias, Deus é o responsável. E Ele quer que nós confiemos nele, que nós depositemos toda a nossa confiança e esperança nele, para que Ele cuide de nós com amor, assim como os pais cuidam dos seus filhos com amor. Então que o Senhor nos dê essa graça de nós entendermos que o pacto matrimonial gera essa liberdade satisfatória da alegria de Deus, fazendo de dois um, para o cuidado, para o amparo, para a demonstração de amor, para a companhia, o sustento e para que nós possamos então ser crianças, refugiando-nos nos braços de Deus, buscando nele toda a nossa confiança. Se sentimos dores, busquemos Deus para chorar em seus braços, para buscar nele o amparo e o cuidado. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sempre dependermos de Deus. Nós, nesse momento, passaremos ao momento do batismo. Nessa manhã nós teremos a oportunidade de batizar o pequeno José